Olá, meu dia. Bom dia. Bom dia, família. Bom dia, minha gente. E hoje é 28 de junho de 2021, é uma segunda-feira. Então vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Porque nós dois temos certeza de que muito mais do que a gente de fato enterrar fezes no fundo para a situação se acalmar, é preciso de fato a gente esticar o malho para de fato peixe gordo a gente pegar. E se é assim, vamos de fato enviar o fardo que Deus esteve a me solicitar. Na certeza plena de que é muito mais difícil do que a gente de fato costuma imaginar. Porque uma coisa de fato é uma piaba nadar. A outra coisa é um cardume de tubarão jogado ao mar. E se é assim, sem de fato repensar, quer dizer, sem amenizar. Vamos lá. Puxa vida, eu deveria de fato dar uma puxadinha aqui, sei lá, talvez colocar fios de ouros, quer dizer, de ouro, quer dizer, talvez de fato eu devesse plastificar, quer dizer, o cobre usar. Se bem que há muito tempo a gente não consegue, de fato, usar a ciência que a gente tanto esteve a precisar. Sim, porque a gente pode até nadar. Nadar. O problema é quando a gente costuma encontrar urânio em tudo e quanto é lugar que a gente de fato pesquisar. E mais problemático ainda é quando a gente resolve de fato ocultar o que o planeta é capaz de realizar, tendo como base aquilo que Urano esteve a nos dar, o que Marte esteve a precisar e a capacidade de Júpiter, sim, trabalhar, enviando fardo pesado para onde de fato Júpiter esteve a desejar, sabendo que Vênus iria estar lá e a própria, quer dizer, e seria de fato a Ângela, sim, o Mercúrio do lugar. E depois disso, sim, aí de fato a velhice esteve a chegar. Se não tem como negar. Problemas de fato, até de falta de ar. Disseram de fato que era pelo excesso de trabalho no lugar e que era preciso de fato se afastar, do tipo se aposentar, mas sabendo indicar alguém que poderia de fato usar os mesmos argumentos no lugar sem ninguém desconfiar. Ela apenas iria ser uma espécie de tutora militar. Essa era a questão. O quê? Sim, porque não posso dizer que o exército não estava de fato a cansar. Sim, porque uma coisa de fato é guerra no lugar. A outra coisa é o exército o tempo todo trabalhar para muito dinheiro lavar, comandante a reclamar que não estava podendo gastar da forma como de fato esteve a pensar, já que Santo, a própria Força Aérea poderia de fato se zangar, sim, porque também teria de fato a hierarquia, o que sem contar com a Marinha,
o quê? Que de fato vivia a labuta do dia a dia, o quê? E muita sardinha ali se comia. Não sei não, mas levando em consideração o quê? É que o tempo, quer dizer, que não há de fato, ainda como é que eu vou falar? É isso, Deus disse assim, tendo como base que a gente pode de fato até ocultar o quê? Sim, porque não dá para a gente falar de segredo militar. Mas a gente pode, de fato, plantar sementes, o que sementes de mostarda para qualquer um mastigar. Basta desejar. O problema é esse. O quê? Sim, porque sabe como é que é? Os States. Sim, porque americanizado o mundo, com toda certeza, costumava ficar. Mas desde que, de fato, a China esteve a inventar o quê? Um meio de multiplicar cédula falsa em tudo quanto é lugar, o mundo deixou, de fato, o quê? De ser estelar e passou, de fato, a se avermelhar. A questão é que a cédula falsa esteve, de fato, a se desvalorizar. O quê? Se não dá para a gente acreditar que iene a gente iria poder gastar. O problema é que a desvalorização foi tanta, que não dava para a gente, de fato, adquirir absolutamente nada. Sim, porque desde que... O quê? Sim, porque desde que a Coreia resolveu, de fato, se juntar, passando por cima de tudo aquilo que a gente, de fato, esteve a acordar, como sendo segredo militar, ok? Para não nos prejudicar, pronto. Nenhum valor, o que? Nenhum valor a Europa esteve a conquistar. O quê? Teve que abrir mão. O quê? De todo o dinheiro que, de algum modo, estiver a guardar. Sim, como o pé de meia. Sim, porque rato costuma, de fato, se multiplicar. Rato a se multiplicar. Tiveram medo danado. O quê? Dos States, sim, aqui de fato aportar, o quê? E toda a grana de fato tirar. Aí resolveram desviar para um tal fundo de pensão, o quê? Essa história de você ser comunidade europeia é conversa para de fato, o quê? É cantiga de ninar. Para de fato rato acreditar que não tinha dinheiro no lugar. Sempre quer. Sabe como é que é? Ali cada um iria se queixar, iria dizer que, de fato, era preciso, de fato, se juntar para cada, de fato, se estruturar. Balela. Ali é praticamente uma tal pensão de fundo. Sim, criaram um fundo de pensão, cada um esteve a depositar o que podia, de fato, no tacho raspar. A questão é que sim, porque se a Ângela, assim, sabe como é que ele é? Mercúrio é um planeta que não tem assim, tem poder militar. O quê? Sem nenhum tipo de poder militar. Nada, nada, nada. Sabe como é que é? A Guerra Fria esteve a acabar. Disseram que um tal azulado passou por lá. Mas esse azulado, o quê? Muito dinheiro esteve de fato a queimar. O quê? Mandou incinerar todo o dinheiro. O quê? Que a Alemanha esteve a juntar. O quê? Quando ele de fato viu o quê? Que a guerra, o quê? Que a Guerra Fria, quer dizer que a guerra, o quê? Ele perdia? Ele mandou de fato incinerar tudo quanto é moeda. O quê? Que os soldados estiveram de fato que fosse encontrar. Força-tarefa em tudo quanto é lugar. O que notícia a espalhar? Que era para de fato
O quê? No Banco Central. O quê? Entrar do lugar. Sabe que eu tinha muita riqueza lá guardar. Sabe como é que é? Aí ele mandou, de fato, incinerar. O quê? Fogatear. Bombardeou. De uma maneira que nenhum dinheiro sobrou. O quê? Nenhuma riqueza. Ele detonou. Aí, quando souberam, de fato, que todo o dinheiro, de fato, ele o quê? Ele queimou. A questão é que muita gente, o quê? O mundo ignorou. O quê? O mundo ignorou. O que fez esse senhor? Muita história dele inventou. O quê? Muita história. O foco desviou. Como assim o foco desviou? Sim, é verdade, de fato, que o quê? Muitos ele prejudicou. Ele, de fato, abusou, detonou do povo do Senhor. A questão é que quando assim ele realizou, o foco, o mundo de fato mudou sabe, e ele de fato aproveitou. O quê? Sim, aí de fato ele incinerou sim, não tem riqueza, não tem pé de meia, não tem nada. Ele de fato soube entrar nas casas. Ele desviou de fato, vamos dizer assim, muita lata. Porque sabe como é que é a lata enfeitada? Que naquele tempo praticamente não se valia mais nada. Mas ele soube de fato usar as latas enfeitadas, sim, jargão. Sabe como é que é jargão? Em tudo quanto é lugar. Aí ele soube de fato com quem se juntar. O quê? Pirata em tudo quanto é lugar. O quê? Sempre sabe como é inglês. Inglês tinha uma mania danada de tomar chá. Inglês, de fato, a tomar chá. O quê? Quando ele soube, de fato, que o povo inglês era o pirata de Caribe de lugar, ele mandou detonar. Não ficou um centavo no lugar. O que tem lá, de fato, é conversa, quer dizer, é nota falsa, quer dizer, de fato, vamos dizer assim, falso testemunho, quer dizer, é invenção, quer dizer, é criação. Eles não têm um único meio de se sustentar. Não tem riqueza nenhuma no lugar. Não tem fundo. O quê? Não tem fundo, de fato, para juntar. É um buraco sem fim. O quê? A Europa está perdidinha assim. O quê? O jeito, de fato, foi bombar. O quê? A tal bandeira vermelha no lugar, dizendo que eles tinham, de fato, o quê? Sabe como é que é? Dinheiro, o quê? Sim, porque dinheiro japonês, com toda certeza, ninguém, de fato, costuma acreditar. O quê? Qual é o valor do iene em algum lugar? O quê? Outro povo, de fato, que está... O quê? Está, de fato, falido. O quê? Não tem, de fato, um tostão furado. O que eles estão fazendo, de fato, é juntar os cacos para, de fato, ver se dá para vender. O quê? Sabe como é que é? Aquilo que disseram, de fato, sabe como é que é? Para, de fato, eles ficaram até de bem, quer dizer, tem algo. O quê? Não sobrou absolutamente um tostão. O quê? Então, eles estão vivendo assim de ilusão. O quê? Sabe como é que é ofertando caixão? Como assim? Diz que de fato, eles costumam de fato fazer a tal promoção. O quê? Sim, sabe como é que é? A tal explosão. O quê? Hiroshima de montão? Ele de fato consegue de fato, fazer a tal conexão, recebe de fato um tostão, mas esse não dá para plantar nada não. O quê? Sabe como é que é? O povo de fato cresceu, o povo aprendeu de fato o povo não tem, quer dizer, o quê? O povo não tem mais pulmão. O quê? Um problemão. Não tem mais pulmão. O quê? Sabe como é que é? Tuberculose de montão. O quê? Mas isso de fato, sabe como é que é? Só produção. O quê? Caixão de montão. O quê? Aí, o jeito foi de fato. O quê? Acordar para uma certa, o quê?
quer dizer, uma certa bandeira, ou quem sabe como é que é. Para que o povo pudesse, de fato, ir para lá, o dinheiro é se movimentar e criar um meio. O quê? Da moeda forte é fazer parte do lugar. Ok? Sim, porque já que... Sabe como é que é americano? Assim, americano gosta de se mostrar, de se potentar, e iria, de fato, colocar o quê? Uma grana alta no lugar. Usando, de fato, os meios, porque, para, de fato, é muito dinheiro ali lavar. O problema é que o que eles estiveram a criar, esse veio a prejudicar todo o pensamento. O quê? É de que o dinheiro poderia entrar. Sem público não tem como justificar. O quê? E lá o povo se recusa a vacinar. O quê? Se o povo costuma, de fato, desde pequenininho se medicar, tem um remédio lá que costuma fabricar para antes mesmo, o que antes mesmo da criança se formar, a gestante é obrigada a tomar. O quê? É necessário, pelo menos, ter o que carregar. O quê? Isso também. A gente não costuma falar das faculdades de lá, né? É estranho, de fato, que a gente não costuma falar da ciência. O quê? Sim, a ciência oriental do lugar. Aí existe um tal remédio que dizem que é natural e que não faz mal. Mas muita gente, de fato, esteve a questionar, mas lá não tem ciência, porque não tem foco no lugar. O jeito, então, foi divisionar, quer dizer, o jeito foi, de algum modo, equilibrar. O quê? Aí o povo se recusa. O quê? Diz que o arroz é o melhor alimento no lugar. Aí começaram, de fato, a multiplicar. O quê? Sabe como é que é arroz falso? O quê? Você sabe como é que é? A gente insiste, de fato, em tradicionalizar, quer dizer, a gente insiste em plantar aquilo que o povo não quer mais, de fato, no lugar. O jeito, de fato, foi mudar. O que? Toda a estrutura alimentar. Santo Deus, e onde essa história vai dar? Vai dar no tanto de caixão. O quê? Que estão a enterrar, sem, de fato, certidão de óbito tirar. Porque no momento que começar a tirar certidão de óbito, o quê? O mundo vai questionar a forma como eles estiveram, de fato, a realizar o quê? O tal apartheid. Que ninguém costuma falar. O quê? Os brancos? O quê? Você sabe como é que é? Branco lá está, de fato, a se desidratar. O quê? Excesso de sal. O quê? Sim, porque água a gente não encontra em tudo quanto é lugar. Eu penso que também isso é uma coisa que não costuma falar. A água, de fato, não é assim, não esteve a se baratear, conforme a necessidade do lugar. Aí se você, de fato, mudou o seu paladar e não tem água, de fato, o que para o organismo, o que depurar o tanto de sal que você, de fato, está a colocar com base de alimentação do lugar, aí uma doença esteve a se espalhar. O que é tanto caixão, tanto caixão, tanto caixão no lugar que sabe como é que a gente só costuma mostrar a parte boa, que é Tóquio, é um lugar, muita tecnologia. O problema, de fato, é aquelas. O que o povo é que costumava, de fato, plantar, comer arroz, sabia como lidar. O que mais sabe como é que é? O povo vai mudar, a juventude vai entrar. E o que o povo não estava, de fato, a comer? O quê? A comer. O quê? Aquilo que eles estiveram a fabricar. Uma espécie de sucrilho nuclear. O quê? Porque a água contaminada eles estiveram a usar para a indústria. O quê? É isso. Era muita água. O quê? Muita água suja. O jeito foi arrumar uma maneira de depurar. Mas nunca vi dizer que é produto nuclear assim fácil de depurar. Por mais que a gente costuma filtrar. Aí
A indústria, o quê? Resolveu de fato se responsabilizar. Sim, porque não tinha como de fato pegar água. O quê? Quando eles começaram a bombardear, o quê? O mar. O quê? Você sabe como é que é? Tiveram medo também de pirata do Caribe. O quê? Invadiu o lugar. Aí começaram a bombardear. Quando começaram a bombardear, o quê? O reflexo chegou em tudo quanto é lugar. O quê? Aí a água começou de fato a salobra ficar. Água salobra, água salobra. A indústria não podia mais usar aquilo que a própria indústria esteve a realizar, quer dizer, a conquistar. Um acordo resolveram firmar. Aí a tal água, o quê? Que estava de fato lá. Aí resolveram de fato um acordo firmar e a indústria, o santo, começou de fato a usar. Aí começou de fato produto, o quê? Produto nuclear em tudo quanto é lugar. Porque a indústria, de fato, não pôde mais usar a água que a própria indústria um dia desejou conquistar. Poço artesiano. E aí, a situação é de se lamentar. Porque ainda tem mais. E tem. Sim, porque não basta, de fato, a gente falar que a gente conquistou muita tecnologia no lugar, se o próprio povo a gente está a enterrar sem dar direito, o que nem de se aposentar. O quê? Sim, porque se de fato a gente começar a aposentar quem de fato esteve a ficar, quem é que vai querer trabalhar? Santo. Porque dizem que de fato é o excesso, quer dizer, começaram a justificar. Excesso de trabalho, quer dizer, falta de trabalho, quer dizer, de fato o tempo esteve a passar. O problema é que a gente, de fato, nunca esteve a considerar a ciência que o povo japonês esteve a conquistar. Sim, porque a gente tinha que separar. O que a gente tinha que separar. O que é tecnologia nuclear e o que é essa tecnologia que a gente costumou, de fato, a usar. O problema é que nem essa tecnologia, o que os antigos estiveram a conquistar, os modernos, o que conseguiram preservar. O que? Aí é produto falso. Falso? Sim, porque sabe como é que é? Eu ouvi falar que sal é corrosivo. E se eu, de fato, começo a bombardear? O quê? Se aí salitre em tudo quanto é lugar. Você já compra algo que com toda certeza já vai vir o que? Brocado. O que? Enferrujado. O que? Sim, porque o núcleo é claro. O que? Isso não se tem falado, é um prejuízo. O que? Sim, é lixo. O que? Sim, aí eles estão distribuindo lixo. O que? É lixo enferrujado e pior, e pior. Sabe como é que é contaminado? O quê? Com um produto químico inacreditável. Aí sabe como é que é? O uso, sabe como é que é o boca a boca? Aí a gente resolveu de fato criar um mundo paralelo. O quê? Para tudo de fato a gente justificar. Não existe ciência mais. Okay? O que existe de fato é um pensamento passado. Quer dizer, sabe como é que é? Você tira de fato uma certidão, o quê? Você sabe, você pode passar cabo, o quê? Você tira o cabo, quer dizer, você passa cabo, quer dizer, você corta o rabo, quer dizer, você cria rabo, quer dizer, o mundo deixou de ser sustentado. O quê? Por isso que eu digo, vive-se o inacreditável. O quê? Se os meios de comunicação resolveram de fato viver conforme de fato todo o dinheiro que eles puderam de fato receber, me diga se existe uma outra possibilidade do mundo ser outra coisa a não ser
aquilo que a gente está a ver. Sim, porque resolveram de fato absorver, quer dizer, dissolver, quer dizer, deixou de ser. Ah, santo, criaram gente, criaram o imaginário. Não existe de fato nada que não seja de fato programado. Então você pode testar o que for, mas se for com base dessa ciência do inacreditável, vai dar aquele resultado que é o esperado. Agora, se a gente de fato testar qualquer coisa nesse lugar com aquilo que de fato, o antepassado esteve a conquistar como de fato tabela, o que? Sim, a tabela periódica. A gente vai conseguir enxergar de fato o que eles estiveram a inventar. Diz que é A, mas na realidade lá é BA. Quando eles falam que uma coisa é C, vocês podem acreditar. Está longe de ser. Eles enviam para você coisas que jamais o ser humano deveria de fato comer ou beber. E o reflexo é isso que nós estamos a ver. Nós não temos de fato condições de viver conforme a maneira que eles estão a fazer. Porque os remédios não nos trazem de fato nenhum benefício. O benefício é imediato, mas deixa um buraco. E se eu, de fato, não tiver um certo cuidado, manter alguns hábitos, que foram nos dados, repassados pelos antepassados, é caixão. Acontece que a gente resolveu, nós somos atropelados. Nós não temos, de fato, passado, cortar os vínculos. E se isso aqui, isso aqui, tiver, de fato, frágil, a gente não consegue, de fato, estabilizar. Aí o pulmão vai reclamar. O fígado a gente vai detonar. Porque a gente pode se alimentar. Mas se isso aqui souber identificar o alimento ruim, a gente vai defecar. O problema é isso aqui, isso aqui. Nós perdemos isso aqui, nós não temos condições de usar. Aí o prejuízo é tudo isso. Se de fato hoje eu tiver muita necessidade de chorar, muita angústia, muita necessidade, e eu respirar esse ar que aí está, pode ter certeza, o meu pulmão eu vou queimar. É um desespero no lugar. E a gente não consegue enxergar, porque o que a gente está respirando não está só alojando no pulmão, não. Se eu quiser, de fato, apenas enxergar, para poder o meu olho, de fato, eu lubrificar, aí eu vou, de fato, sentir necessidade de respirar. E vou respirar profundo. Aí se eu der o azar, o quê? Do ser vivo, o quê? Que estiver a passar, encontrar meio de se alojar, eu vou me danar. Isso, de fato, a medicina não consegue alcançar, porque deram para eles um caminho para eles, de fato, entrar e trilhar. Mas esse caminho não nos leva a nenhum lugar. Tem pessoas que estão a se debilitar de todas as maneiras, porque está aqui a necessidade. O mundo lhe bombardeando, com um mundo que não tem aqui, você não consegue de fato alcançar a verdade que eles querem impor. Desestruturou de um modo geral aquilo que de fato era o seu senhor e aquilo que é hoje o seu condutor. Aí é que está, essa doença que aí está, vai chegar de uma maneira em que a gente de fato não vai conseguir. E não pode de fato criar UTI, pode de fato se espalhar, porque os vermes estão de fato a pocar. Sabe os mortos que a gente de fato esteve a enterrar sem dar à família o direito de chorar? Parece de fato a casa de João de Barro. Ali assim, Aí, parece que não. O que é isso aí? Não, vai ou não vai? Uai, o que é isso aí? Aí vai parecendo que o corpo tá assim. O que é isso aí? Daqui a pouco, o quê? Parece de fato,
Em vez do verme corroer tudo e ali, ó, se o próprio organismo secar, a água secar, e o organismo de fato ali, o quê? A água parece que começa, procura um meio de se juntar, parece que vai, o quê? Sem se condensar, parece que vai, de repente começa a borbulhar. O morto se espumar. Aí casinha de abelha, sim, furadinho. Aí você olha assim, mãe, melaço? Como é que de fato esse corpo adquiriu esse melaço? Aí você sai de lá, vai um outro corpo enxergar. Aí diz que esteve de fato a infartar. Ou melhor, eu acho que foi um AVC, não. Não, diz que não estava a enxergar. De repente passou mal e aí a gente teve que enterrar. Não foi Covid. Mas cego? Ué, perdeu a visão? Sim, disse que não estava conseguindo ver, não. Ficou assim, aí internou para UTI, aí dopou, aí o tempo passou, e aí a gente enterrou. Foi assim? Foi. Aí você vai lá olhar, ué, parece de fato que vai se desestruturar. O quê? Juntar? Verme? Mariposa? O quê? Casinha de abelha? O quê? Espumar? Melaço. Aí você vai juntar os dados. Mas é com base nos fatos. Com base nos fatos. Os caixões estão sendo de fato enterrados e não estão sendo balanceados. O problema de fato é que os caixões estão sendo multiplicados. O quê? Ser vivo. Nós não estamos enterrando de fato morto, não. Nós estamos enterrando um problemão. Um problemão. Porque a gente apenas envelopar caixão sem dar à família o direito da choração não resolve problema, não. O problema, de fato, é ali. Caixão lacrado. E ali o morto. O quê? Morto. O morto que não foi, de fato, sepultado, que não foi chorado nem lamentado ali. Melaço para todo lado. Eu sinto muito. Eu sinto muito. O problema foi criado. Sabe como é que é? O mundo está desfalcado. Está desfalcado. Não existe terreno sustentado, não. Nós entregamos o mundo para o diabo. E o resultado é isso aí. Então, a gente vai continuar enxertando no braço oxigênio falso. Sim, porque o problema é isso, o ar está contaminado. O que eles dizem de fato enviar para inventar tal vacina, eu não vou nem de fato aqui falar, vou respeitar. Vou deixar primeiro vocês aí alcançarem a sabedoria a que Deus está a enviar. Para eu de fato falar o que é essa tal IFA. E sem contar que o lugar que eles escolheram para fabricar esse tal insumo, olha minha gente, eu não sei o tamanho da nossa irresponsabilidade, mas não tem a menor condição desse lugar fabricar absolutamente nada que não seja de fato limpar a própria casa. Porque a gente de fato acreditar, minha gente, a gente acreditar que rato pode de fato nos ajudar e um templo de rato a gente adorar. Me diga, minha gente, se a gente tem condições de produzir imunos, ingrediente, elemento para de fato o mundo comprar. A gente desejou enxergar, minha gente? A gente desejou falar a verdade? A gente desejou de fato falar que a Índia não tem a menor condição de nada ali se fabricar? Que a Índia precisa se limpar, educar, respeitando de fato aquilo que a ciência, mas é a ciência, estar a enxergar.
Como é que, de fato, um chiqueiro pode nos dar água para a gente, de fato, trabalhar? E é respeitando. Ninguém lá deseja, de fato, enxergar a realidade. O mundo esteve a cobertar, dando, de fato, esse atestado falso. Gente, lá se vive o inacreditável. Os mortos estão sendo, de fato, queimados de um modo inacreditável. E a gente, de fato, acreditar que a Índia tem condições de fabricar uma vacina para o mundo tomar, e eu é que não sei o que eu estou a falar, eu não só sei o que eu estou a falar, como sei exatamente onde isso vai dar. No dólar falso do lugar. Nos imundos lá. Sim, sabe como é que é, país de primeiro mundo? Nos imundos que lá estiveram, de fato, a se alojar. No tanto de certidão falsa que eles lá estiveram a criar. Porque eles souberam, de fato, escravizar. Escravizou muito mais do que aquilo a gente costuma ou quer enxergar. Olha os países que eles estiveram, de fato, a se beneficiar. Porque sabe que vai colocar um níquel lá e vai tirar tudo aquilo que o país era capaz de fabricar. Então, o benefício é para a Índia ou para quem de fato está a roubar a força que a Índia tem para dar? Eu estou de fato a degradar a imagem da Índia? Não, eu estou a falar a verdade do lugar. E aqui eu vou respeitar. Porque se na Índia eu tiver que entrar, eu vou ter que de fato passar horas e horas e horas e horas, dias e dias e dias e dias aqui a gravar os absurdos que acontecem naquele lugar. Com os americanos a apoiar o inacreditável do lugar. Porque a coca, lá, os americanos estão de fato a plantar. Porque lá tem base para os remédios lá, ó, dos americanos. Ó, os remédios americanos. Receber cocaína. Os americanos viveram assim, as crianças já nascerem assim. Sem ter condições de enxergar o mínimo no lugar. O cérebro, aqui, ó. Assim. E quer que eu diga mais o que aqui? Quer que eu diga de fato o que aqueles infames que estiveram a dominar a democracia, que eles estiveram a enterrar? Quer que eu diga onde é que eles estão a patrocinar, fazendo o povo trabalhar? Não sabe sequer que estão a plantar cocaína no lugar. Não tem nem noção do que eles estão a plantar. Não tem. Recebe a semente, ali vão trabalhar, de algum modo o benefício estará a chegar ali, para quem de fato aceitar, fazenda. O povo vai escravizar, mas recebe de fato uma coisinha aqui, outra acolá. E a cocaína lá, a base de remédio, que é americano de fato, as desgraças que estão lá a fabricar, com batizando remédio para a criancinha, para a grávida, para adulto, para quem quer que seja. Tudo lá baseado, tudo baseado. Aí, sabe como é que é Hollywood? Tudo lá inacreditável. Aí é natural o jovem de fato fumar um baseado. Claro, é natural. O menino já nasce de fato predestinado. O corpo já está de fato preparado. Aí vai viver assim, fumando baseado, como se baseado fosse algo assim, ótimo. Então é bom de fato a gente acordar e desejar. É muito pior do que a gente de fato estar a pensar. A gente está falando do nosso direito de se libertar, não dessa desgraça que aí está. Onde essa gente imunda faz de fato gente plantar cocaína para remédio fabricar e você viver assim. Sem conseguir pensar. Tudo aqui a gente pode. A gente pode colocar uma vagina aqui na testa e de fato fazer festa.
Onde é que isso é razoável? Onde é que isso vai nos levar? A gente, de fato, abrir um buraco aqui, é uma vagina, para qualquer um usar. E o pênis? A pênis aí não cabe só aqui não. O pênis é em qualquer lugar. O pênis é se espalhar, beleza. Mas a mulher tem que ter uma vagina aqui. Em um buraco, em algum lugar. Basta ela desejar. E o mundo vai patrocinar, beleza. E ainda quer educar as crianças para esse modo de pensar. E a gente não sabe como é que o mundo chegou nesse patamar. Chegou dessa desgraça aí que está. Onde a gente não tem, de fato, direito de ter o mínimo de dignidade. Porque é bom, de fato, você, aqui, ó, viver assim. Nem de perna aberta. Porque já coloca aqui na testa. Coloca aqui, ó. E o pênis é onde é o pênis? Em qualquer lugar. E se você tiver uma vagina que quiser um pênis em qualquer lugar, me desculpe, pô, de fato. Ter que trazer esse assunto aí. Mas nós precisamos, de fato, digerir. Cortina de fumaça é o que nós estamos vendo aí. Porque a cocaína se planta assim. A gente coloca, de fato, uma certidão de garantia aí e a cocaína tá ali, ó. A base dos nossos remédios estão vindo dali. E aí a gente consegue, de fato, viver assim. Todo mundo tá assim. Aceitando tudo desse mundo aqui. Estamos todos assim. Estamos assim, olha. Os remédios. Aí a gente vai, de fato, precisa de um remédio, precisa de um antibiótico, precisa disso. Mas nós estamos recebendo, de fato, ó, a gotinha. Estamos anestesiados, minha gente. É o que está acontecendo. A gente consegue até pensar, mas a gente não tem condições. A gente não tem. Nós estamos, de fato, assim como se estivesse o tempo todo fumando baseado. A base dos remédios que estão sendo fabricados é assim. Os remédios estão sendo batizados. A gente pode não concordar, gritar. Nós não temos força, minha gente, porque estamos, de fato, drogados. Quer que eu seja mais clara? Eu sinto muito. Eu também preciso de tomar remédio. A questão é que Deus me ensinou, de fato, aqui, ó. De fato, digerir, separar e, de fato, deixar o organismo evacuar para não me prejudicar, porque eu preciso, de fato, e muito trabalhar, entrar em cada lugar, e drogada não dá, né? Com esses remédios, eu preciso tomar remédio. Eu sou uma pessoa comum. Eu também sinto dor, tenho, de fato, sinusite, é horrível. Eu evito tomar, evito. Mas quando, de fato, o problema é comum. Eu sou uma pessoa comum. Eu não me privilegiei de nada, não. Então eu preciso. Eu não posso, de fato, usar aquilo que, de fato, Deus esteve a vir para me privilegiar, não. Eu preciso viver como uma pessoa comum. Mas eu também preciso usar a sabedoria que Deus esteve a me dar para não me prejudicar e não prejudicar ninguém nesse lugar. Então o meu corpo vai eliminar, sem nenhum prejuízo para mim. Nem para ninguém aqui. Mas eu vou, de fato, viver conforme eu escolhi. Sentir toda essa dor aí, minha gente. Estamos anestesiados, não conseguimos. Nós nos revoltamos, mas não conseguimos. É o que eles fizeram de nós. Eu sinto muito. Só tenho vontade de chorar quando eu tenho que realizar essas leituras aqui. Mas é preciso a gente, de fato, digerir. A base dos remédios é a cocaína que se conquistou aí. Infelizmente, é isso aí. Obrigada. Pode contar com essa dona de casa. Sempre. Bom dia, meu dia, obrigada.